Olá, pesquisadores, sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai abrir um arquivo histórico sobre um colapso ambiental sistêmico que, olha só, está se desenrolando agora mesmo em tempo real. Como historiadores ambientais do nosso próprio tempo, é absolutamente crucial que a gente encare as evidências de frente para entender o que realmente está acontecendo com a nossa biodiversidade. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar no que os documentos revelam sobre essa crise severa que a grande maioria das pessoas nem percebe que já começou. Para começar, vamos fazer uma observação um pouco mais filosófica. O manifesto que a gente está dissecando hoje, lá do Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, o IBRAM, traz uma questão que surgiu num debate na Escola de Filosofia Nova Acrópole. A pergunta é super simples, mas, confesso, chega a dar um arrepio. Onde foram parar os vagalumes? E os pardais, a gente ainda ouve eles cantando de manhã? Pois é. Existe um silêncio muito esquisito, quase assustador na nossa modernidade, quando a gente compara com aquela natureza vibrante e barulhenta de um passado bem recente. O colapso da fauna não começa com grandes explosões dignas de cinema. Ele começa assim, no invisível, lá na base da cadeia alimentar e vai subindo silenciosamente até calar de vez os nossos jardins. E tem um contraste muito brutal que ilustra perfeitamente essa perda da biodiversidade. Basta voltar uma geração, não é muito tempo não. Viajar à noite pelas estradas brasileiras significava ter que parar o carro toda hora no posto para lavar o para-brisa. Era uma abundância de insetos, vagalumes, borboletas, mosquitos, uma vida tão abundante que literalmente se chocava contra quem viajava. Dava trabalho? Dava, mas era o sinal claro de um ecossistema vivo. E hoje? Bom, hoje o para-brisa chega perfeitamente limpo no destino final. Ninguém assinou um decreto mandando os insetos sumirem, mas, na prática, o quintal ficou em silêncio. Essa constatação do para-brisa nos leva a uma frase super pesada do nosso material de origem. Aquele vidro limpo nas viagens parou de ser só uma curiosidade e virou uma evidência técnica incontestável de um deserto químico. É exatamente isso, um deserto criado pelo uso descontrolado de agrotóxicos. Inclusive, a gente vai usar esses dados sobre pesticidas como a base do nosso alerta aqui. Eles não são só números soltos em uma planilha de Excel. Eles formam um rastro de uma destruição silenciosa que varre a base da vida silvestre antes mesmo que a gente consiga registrar o impacto. E o ponto-chave dessa história toda é como a nossa sociedade lida com isso. Ou melhor, como falha miseravelmente em lidar. A resposta está numa coisinha chamada amnésia geracional. É o fenômeno onde a gente vai perdendo a nossa memória ambiental coletiva. Como o colapso é gradativo, quem nasce hoje simplesmente aceita um quintal sem vagalumes como se fosse o normal, a linha de base da natureza. E esse esquecimento coletivo é um perigo gigantesco. O material até traz uma reflexão fascinante. Civilizações inteiras do passado, tipo os astecas, desapareceram deixando para trás um monte de mistérios sem resposta. Se a gente não documentar o que a natureza costumava ser e o que está acontecendo agora, o silêncio de hoje vai ser só mais um mistério impenetrável para a arqueologia do futuro. Mas afinal, quem são as vítimas imediatas desse colapso na nossa era? Estamos falando das abelhas nativas brasileiras, que são os pilares da polinização. A gente tem a jataí, que é super comum no sul e no sudeste, a jandaíra lá no nordeste e no semiárido, e a mandaçaia, que marca a presença no Brasil inteiro. Elas estão caminhando para o desaparecimento no mesmo silêncio daqueles vagalumes. Só que tem um detalhe, e é um detalhe crucial. Diferente dos mistérios das antigas civilizações, essa rota de extinção tem uma diferença técnica fundamental. Ela está sendo minuciosamente documentada. Seção 1. A omissão documentada. Uma falha regulatória. Vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo para entender exatamente como a burocracia falhou com a gente. Lá em 2017, criaram um protocolo de avaliação ecotoxicológica chamado BREX. O problema? Copiaram modelos lá de fora e testaram exclusivamente a abelha Apis mellifera. As nossas abelhas nativas simplesmente não existiam no papel. Aí, em 2022, tentaram dar um jeito. A Instrução Normativa número 01 incluiu as espécies nativas na exigência de testes. Lindo na teoria, né? Mas aí chegamos em 2026 e adivinha, o mecanismo de equivalência técnica continuou aprovando produtos químicos novos usando dossiês antigos lá de trás. Ou seja, a proteção ficou lindamente escrita na norma, mas lá no campo, na vida real, foi totalmente ignorada. Para colocar isso em perspectiva e mostrar o tamanho do buraco agora no tempo presente, o artigo traz um dado alarmante: 79. Esse é o número exato de agrotóxicos que foram aprovados só pelos atos número 9 e número 16, no ano de 2026. São 79 substâncias novas sendo despejadas em contato direto com a nossa flora. Agora, peguem aquele número alto de agrotóxicos aprovados e coloquem do lado deste aqui.
Zero. Exatamente. Dos 79 compostos aprovados nesses exatos recentes, sabe quantos passaram por uma avaliação ecotoxicológica de segurança para as abelhas nativas? Zero. O sistema simplesmente liberou compostos potencialmente letais na natureza sem fazer o dever de casa, provando uma ausência total de responsabilidade com as espécies que sustentam a nossa biodiversidade. E olha, isso aqui não é invenção da nossa cabeça ou boato de internet, tá? Tem um processo público oficial gerado via Lei de Acesso à Informação. Anota aí. É a Line número 023.030.0828/2026/41. Nesse processo, o próprio IBAMA confirmou em despacho oficial essa omissão absurda da falta de testes. E para piorar, o Ministério da Agricultura ainda publicou isso no Diário Oficial. Gente, como historiadores analisando os fatos, o que a gente tem aqui é o próprio Estado assinando embaixo e documentando o descaso. Dessa vez, não vai ter como o pessoal do futuro dizer que a gente não sabia o que estava acontecendo. A denúncia central que o presidente do IBRAM, Gilvan Lemos Cavalcante, faz resume tudo isso de forma brilhante. O colapso de hoje não é obra do acaso, não é o destino e não é um mistério da evolução. É uma omissão puramente documentada. A nossa análise mostra que o sistema regulatório de hoje opera de forma estruturada para simplesmente ignorar a biodiversidade local. E bom, se a máquina burocrática fecha os olhos de propósito, a única saída lógica é a gente forçar o sistema a enxergar as abelhas, documentando sem parar tudo que ainda existe. E aqui que a gente entra na parte prática. O convite do IBRAM para combater esse deserto químico é direto. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o colapso está acontecendo e está documentado. Depois, o passo a passo é acessar a plataforma digital GeoIBRAM e fazer o cadastro de colônias de abelhas nativas, o que é de graça, aliás. A lógica por trás disso faz todo o sentido. Cada novo registro no mapa vira uma prova de existência e um ato de resistência técnica. Se elas começaram a morrer porque a burocracia as tornou invisíveis, cadastrar cada ninho e colmeia tira essas abelhas do anonimato. A gente joga a presença delas na cara do Estado e dos grandes produtores. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. É uma pergunta que meio que nos leva de volta àquela conversa sobre as civilizações do passado. O processo de silenciamento da nossa natureza já começou. As provas estão lá, nos documentos governamentais, com os agrotóxicos sendo despejados sem teste nenhum. O rumo que essa história vai tomar daqui para frente depende da gente pegar esse conhecimento e agir. Será que a gente vai deixar a amnésia geracional vencer e a nossa história terminar num silêncio triste e sem explicação? Ou vamos ter a coragem de documentar, provar e proteger a base de toda a vida natural enquanto ainda dá tempo? A escolha entre cruzar os braços para essa omissão letal ou adotar uma resistência documentada é o que vai definir de verdade o nosso legado. É muita coisa para pensar, né? Vamos ficando por aqui com esta análise. Um grande abraço e até a próxima.